mas não antes sem agradecer o convite da ABRADETER, do professor Eduardo Maneiro e de toda a comissão científica, falar da minha satisfação de ocupar a mesa com tão ilustres figuras e tentando dar a maior dinâmica possível ao tema, vamos tratar aqui também de uma outra guerra fiscal envolvendo o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é tema de um agravo em recurso extraordinário, objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo, o agravo 784682 de Minas Gerais. Constou na programação que é do Rio Grande do Sul, mas o caso originário é de Minas Gerais que tem uma longuíssima tradição de cobrar tributos no passado de forma até mais excessiva, enforcando, esquartejando e até salgando a casa de eventuais sonegadores. Hoje em dia temos condutas um pouco mais civilizadas, né, professor Pedro Meneghetti? Ficamos só no campo de direito mesmo, mas a tradição mineira vem desde a época da nossa inconfidência aqui. Mas passando ao tema, o caso tratado no Supremo Tribunal Federal, ou a ser tratado algum dia no Supremo Tribunal Federal, refere-se a uma exigência feita de Minas Gerais, de um contribuinte que, segundo o Estado de Minas Gerais, tinha domicílio em Minas, mas registrou seu veículo no Estado de Goiás. E Minas Gerais entendeu que o fato gerador ocorria em Minas Gerais porque aqui o proprietário do veículo tinha o domicílio, pouco importando o local do licenciamento do veículo, né? O que o Supremo Tribunal vai então decidir é qual o local do fato gerador do IPVA. O local do registro do licenciamento do veículo ou do domicílio do proprietário do veículo, que podem eventualmente ser locais diferentes, a princípio. Pois bem, essa a questão que surge, em primeiro lugar, pelo fato de não termos uma lei complementar que regulamente o IPVA. O IPVA foi criado por uma emenda constitucional em 1985, posteriormente, então, à edição do CTN, e o Código Tributário Nacional, como lei complementar de normas gerais de direito tributário, não cuidou do IPVA. Os estados sempre, então, legislaram e exigiram o IPVA com base em suas legislações, e o Supremo, nesse caso, sempre legitimou a atuação dos estados com base na previsão constitucional para que os estados exerçam competência supletiva enquanto a União Federal não editar as normas gerais próprias do IPVA. Aqui o Supremo Tribunal Federal manifesta certa hesitação, porque no caso do IPVA ele legitimou a atuação dos estados. No antigo adicional do imposto de renda, o Supremo julgou inconstitucional por não haver lei complementar, né? É uma posição tanto quanto dúbia, eu não consigo explicar a diferença de entendimento do Supremo, mas no caso do IPVA, vou dar aqui como questão posta de que os estados podem legislar. E, curiosamente, mesmo não tendo lei complementar, as legislações são bem parecidas. Nada se cria, tudo se copia, parece, em termos de legislação do IPVA. Mas, com relação ao aspecto espacial do fato gerador, da hipótese de incidência do IPVA, há, sim, algumas distinções. Fiz uma pesquisa na legislação dos estados e vi que grande parte deles define como local de incidência do IPVA o local do domicílio do proprietário do veículo. É assim no caso da legislação mineira, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, só para lembrar alguns estados aqui. Outro número menor de estados, e eu chamaria a atenção aqui para o Paraná e Roraima, prevêem que o fato gerador ocorre no estado onde licenciado o veículo. E aí, então, a razão da guerra fiscal. Alguns estados exigem o IPVA porque o veículo está ali licenciado, enquanto outros estados entendem que o proprietário, tendo domicílio naquele estado, deve ali pagar o IPVA, independentemente do local de licenciamento. E a questão ficou mais complicada porque o estado de São Paulo editou uma legislação bem mais restritiva, prevendo casos em que o Estado de São Paulo iria desconsiderar o local do registro e cobrar o IPVA lá no Estado de São Paulo. Isso, inclusive, é objeto de uma outra discussão no Supremo, a ação direta de inconstitucionalidade 4376, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, na qual se discute a constitucionalidade desta lei de São Paulo. E a guerra fiscal aqui fica evidente, porque no estado do Paraná, a lei diz que
o IPVA será devido lá no Paraná, se o veículo for licenciado lá, independentemente de onde o contribuinte tivesse domicílio. Bom, a questão então a ser resolvida é qual deve ser o local do fato gerador do IPVA. Melhor solução era a lei complementar resolver essa questão. Não resolveu, o Supremo Tribunal Federal terá que resolver. A Constituição nos dá alguma pista? O professor Paulo Roberto Coimbra, no livro dele, na obra dele sobre IPVA, faz uma lembrança muito importante. Ele diz que, ao tratar da repartição da receita do IPVA, a Constituição Federal diz que ela será feita entre Estado e município, cabendo 50% da arrecadação do IPVA ao Estado, ao município onde o veículo estiver licenciado. Então, ele dá a entender que o fato gerador deve ser considerado ocorrido no local do licenciamento. Aqui nós acabamos girando em círculo. Por quê? Porque licenciamento de veículo é matéria de competência da União Federal, competência privativa da União Federal. E onde deve ser feito o licenciamento, o registro do veículo? Vamos ao Código Tributário Nacional, a Lei 9.503, cujo artigo 120 diz o seguinte: todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Então, se a gente usa a Constituição, o Código Tributário Nacional, nós chegamos à conclusão que local de licenciamento e local de domicílio devem ser os mesmos, segundo o Código Tributário Nacional. A falta da lei complementar, então, não existindo lei complementar, a questão haveria de ser resolvida, então, a partir dessas premissas, é a interpretação que eu proponho, e aí as soluções seriam as mesmas. Local de licenciamento ou local de domicílio do proprietário são a mesma coisa para fins de licenciamento do veículo. O veículo deve ser licenciado no local de domicílio. Bom, aí nós vamos para uma questão de domicílio que não é propriamente domicílio tributário. Até penso que a lei complementar, se vier a ser editada, ela poderá regulamentar essa questão sob um enfoque tributário. Não havendo essa lei, nós temos que buscar no Código Civil a definição de domicílio. E aí há uma distinção entre o domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica. O domicílio da pessoa natural é determinado pela morada permanente ou residência, aquele local em que a pessoa mora definitivamente e com ânimo de lá permanecer. Né? A casa de campo, a casa de veraneio, a princípio não é o local de domicílio, pode ser até uma morada provisória, mas não é o local de domicílio. Não há muita dificuldade, então, a princípio, de se apurar o local de domicílio de uma pessoa natural. Ela pode até ter mais de um domicílio, 2 ou 3 domicílios, a lei define isso, e diz que para cada domicílio serão considerados os fatos ali ocorridos. Então, a pessoa que mora em São Paulo, em Ribeirão Preto, tendo residência com ânimo de permanência nas duas, em razão de atividades profissionais diversas, poderá escolher ali qualquer um daqueles municípios para licenciar o veículo, e se forem estados diferentes, da mesma forma, sem problema nenhum. Né? Bom, com relação às pessoas jurídicas, aí a questão é um pouco mais complicada, porque o domicílio das pessoas jurídicas, segundo o Código Civil, é o lugar onde funcionam as diretorias ou administrações, ou, diz o Código Civil, onde essas pessoas jurídicas elegerem domicílio especial na forma dos seus estatutos ou atos constitutivos. Então aqui nós abrimos uma possibilidade tributária da pessoa escolher um domicílio especial, nem que seja para pagar o IPVA naquele estado. Seria legítimo isso, né, a pessoa ter sua sede, sua administração em São Paulo e ter um domicílio também no estado do Paraná, para pagar o IPVA no Paraná, que a princípio seria mais barato que o IPVA no estado de São Paulo? Aí aqui eu vou me permitir uma certa divagação, exatamente porque não temos lei complementar. A questão aqui me remete muito à antiga questão sobre o ISS. A discussão da guerra fiscal no ISS, em que se discutia se o ISS seria devido no local do domicílio do prestador ou no local da prestação.
O antigo Decreto-Lei 406 definia que o ISS seria devido no local da sede do município prestador. E aí surgiram as famosas sedes de caixa postal. A empresa se estabelecia documentalmente, vamos dizer assim, em municípios menores, quase sempre próximo aos grandes centros. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, havia muitas empresas cujas sedes estavam em Rio Acima, Nova Lima, né? Numa nítida intenção de pagar o ISS no município onde fosse mais barato, ainda que de fato o estabelecimento como entidade produtiva estivesse localizado em outra cidade. Diante da imprecisão da lei, o STJ, na minha opinião, assumiu uma função legislativa e passou a interpretar o Decreto-Lei 406, dizendo que, para fins de considera como, embora o artigo do Decreto-Lei considere como local da prestação de serviço do estabelecimento prestador, pretende o legislador que referido imposto pertença ao município em cujo território se realizar o fato gerador. Então, o STJ, não obstante a existência de lei definindo como local do fato gerador o do estabelecimento prestador, disse que não, que onde está escrito estabelecimento prestador, leia-se o local onde o serviço é efetivamente prestado. Isso certamente influenciou o legislador, que ao editar a Lei Complementar 116, manteve a regra, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador. Mas aí trouxe algumas definições tributárias do que seria estabelecimento. O artigo 4º da lei do ISS diz que considera esse estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva atividade, prestar serviço de modo permanente ou temporário, ou seja, não é um mero ajuste formal, não é uma caixa postal que faz o seu estabelecimento estar localizado em Belo Horizonte ou em Rio Acima, é onde efetivamente ocorre a prestação de serviço. A legislação de São Paulo fez isso. Ela trouxe uma série de exigências dizendo justamente que tem que se considerar onde realmente aquele veículo está sendo usado, né? Onde ele está sendo empregado, especialmente no caso de locação de veículos. Ela trouxe essas restrições. O que o Supremo Tribunal Federal terá que decidir neste recurso, se não sobrevier uma lei complementar nesse interregno, que eu acho que dificilmente virá, se essas restrições feitas pela legislação de uns estados, definindo como local do licenciamento aquele em que o veículo efetivamente seja utilizado, seja empregado, são válidas ou não. O estado do Acre tem uma disposição que eu achei das mais interessantes, que diz o seguinte: depois do 2º ano de serviços permanentes prestados por veículo no estado do Acre, o IPVA será devido no estado do Acre, independentemente do local em que o veículo esteja registrado, né? Este é o contexto desta guerra fiscal do IPVA. Definir se o local do licenciamento ou o local do domicílio, aquele em que o veículo é efetivamente utilizado, deve ser utilizado para a cobrança do IPVA. Eu chamaria a atenção aqui para duas questões que já vêm sendo tratadas pelo STJ a respeito desse tema, que é a questão da fraude, como havia no ISS, né? Há decisões do STJ dizendo que o Tribunal de Origem deixa claro a existência de fraude e simulação quanto ao domicílio dos bens tributados, com o nítido intuito de suprimir o tributo. E aí ele não aprecia a questão, dizendo que envolveria reexame de fatos, a súmula 7 do STJ, impedir ele de decidir. Isso em questões tributárias mesmo, envolvendo então a autuação do Estado de Minas Gerais, que está lá no Supremo Tribunal Federal. O Estado de Minas apurou, segundo a alegação do Estado, de que aquele contribuinte não tinha domicílio em Goiás. Logo, ele não poderia ter um veículo licenciado no Estado de Goiás, logo o IPVA seria devido ao Estado de Minas Gerais. Então nós entramos aí por uma discussão que não é uma discussão própria da guerra fiscal, mas da existência da fraude do ato concreto, né? Há inclusive decisões criminais, em matéria criminal do STJ, dizendo que o crime de falsidade ideológica em razão da indicação de endereço falso
para o licenciamento de automóvel, ele fica absorvido pelo crime contra a ordem tributária da Lei 8.137, que a falsificação foi feita com o objetivo de suprimir o tributo. Então, estas questões são mais específicas. Eu não estou aqui. O tema da guerra fiscal não pode ser confundido com o tema da fraude em casos concretos. Né? O tema da guerra fiscal deve ficar preso a essa aparente dicotomia entre o local do licenciamento do veículo e o local do domicílio do proprietário, que, no fundo, pela interpretação que eu faço da Constituição Federal, quando ela trata da repartição da receita, do Código Tributário Nacional, são o mesmo local. O licenciamento deve ser necessariamente feito no domicílio do proprietário do veículo. A questão vai encaminhar para um aspecto mais fático de eventual fraude ou não na definição desse domicílio tributário. Então, se uma locadora de automóveis, uma empresa que faz a locação de automóveis, tem uma sede falsa no estado do Paraná, essa questão tem que ser resolvida sob essa premissa e não sob a premissa da lei fiscal. Já concluindo, então, para não atrasar o almoço de todos nós, eu diria o seguinte: a solução ideal seria que a lei complementar viesse e regulamentasse as questões todas do IPVA, mas especificamente a questão da sujeição ativa e da sujeição passiva, o aspecto espacial da hipótese de incidência. Com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso sobre repercussão geral, todos os meus esforços de prognóstico eu gastei ontem ao prever a vitória do meu Atlético de 4-1, como já havia gasto na previsão dos 4-1 contra o Corinthians, de modo que a minha bola de cristal está momentaneamente nublada, então não me arrisco a dizer qual será a solução do caso no Supremo Tribunal Federal. Diria apenas que há, sem dúvida nenhuma, uma disputa muito grande entre determinados estados, e eu identificaria mais especificamente aqui uma disputa entre São Paulo e Paraná, porque não conheço a história da legislação paulista, mas lendo a legislação do Paraná anterior e a de São Paulo, a impressão que se tem é que ela foi feita, a legislação paulista, para responder à legislação do Estado do Paraná, e aí estaria o foco ou a manifestação mais evidente dessa guerra fiscal no IPVA. Mais uma vez, agradecendo a ABRATT e a paciência de todos os senhores, agradeço pela oportunidade da minha participação. Obrigado.